Bom, o nosso vídeo de hoje vai ser o seguinte. O Diego, lá no nosso Instagram, ele fez a seguinte pergunta. Brunão, faz uma análise do balanço mensal que as seguradoras soltaram? Abraço. Cara, um abraço, Diego. Que bom que você fez essa pergunta. Até porque, para quem gosta de seguradora, é realmente necessário que você gaste 30 segundos, no máximo 2 minutos, só olhando de maneira bem rápida quais foram os principais indicadores, as principais mudanças que as seguradoras acabaram apresentando em todos os seus relatórios mensais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar como é que a gente pode explorar o site de RI de uma maneira, de novo, instrutiva, educacional, para que você não fique aí dependente de outras pessoas. A ideia nossa, sempre aqui no Vida de Acionista, é te prover as ferramentas para você se tornar cada vez mais um investidor mais autônomo. Então vamos começar lá. Seguindo a nossa regra de sempre ensinar vocês um pouquinho por vez a como mexer nesse site de RIs, vocês não podem ter dificuldade, de jeito nenhum. A gente vai olhar aqui o relatório mensal, o relatório de desempenho. Caixa Seguridade, entra no site de RI, informações aos investidores, e vem aqui, ó, relatório de desempenho mensal. Na hora que você clica aqui, você vai ter acesso a todos deste ano, lembrando que sempre há uma defasagem. Você, nesse caso, vai ter acesso hoje, no dia 8/7 de 2024, o relatório mensal de maio. Por que é relevante esse daqui? Por que a gente gosta muito de observar esse momento? Porque os balanços eles são trimestrais. Nós já tivemos janeiro, fevereiro e março, matamos já isso aqui, para quem gosta de acompanhar. E agora, juntando esses dois relatórios de desempenho mensal, a gente já tem uma boa noção de como é que vai ser o trimestre, o segundo trimestre, melhor dizendo, de Caixa Seguridade. Deu para entender um pouquinho? Não precisa ficar desesperado com isso aqui não. É apenas uma fatia do trimestre, mas juntando o mês de abril e também o mês de maio, você já vai ter uma noção mais interessante. Bom, cliquei ali e aí a gente vem aqui para o nosso desempenho mensal. Antes de tudo, elogiar o pessoal da Caixa Seguridade, porque eles estão cada vez mais melhorando essa comunicação. Antigamente era bem mais fraquinho, bem mais sucinto, então acho que é legal reconhecer, mesmo que eu não invista em Caixa Seguridade, nada contra, mas eu acho que existem empresas que ficam mais ajustadas na minha carteira, se eu tivesse alguma de seguradora, mas essa transparência aqui eu conto como um ponto positivo. Tem aqui uma visão um pouco mais geral, eles falam ali sobre o Rio Grande do Sul, falam sobre outras vertentes e tudo mais, mas vamos com calma. Lembrando que essa seguradora ela tem 3 grandes vertentes: previdência, capitalização e seguros. Para mim, eu gosto muito de gastar o nosso tempo com a parte de seguros. Previdência e capitalização tem um outro modus operandi, uma outra forma, não existe já aquela questão de sinistro, né, e tudo mais, né, são outras estratégias comerciais. A gente dá uma olhada bem rápida e só. Mas vamos lá. Pegando aqui a questão de previdência, nós tivemos tudo dentro do normal, sem nenhum susto, nenhuma preocupação. E essa comparação que inicialmente era feita pela BB Seguridade e Caixa começou a fazer também, ela coloca o desempenho dela nominal nessa coluna. Nessa segunda coluna eles colocam a variação percentual do mês de maio. Agora, olha que legal, eles também colocam essa visão em relação ao mercado sem a Caixa Seguridade. Qual que é essa ideia? Bom, eu tenho que olhar se a minha seguradora está evoluindo bem, mas se eu olhar apenas os números dela, talvez isso fique um pouco limitado. Se ela cresceu 5% em um determinado ramo e, de repente, o mercado como um todo cresceu 10%, qual que é a interpretação que a gente tem que ter? Opa, a minha seguradora não cresceu tanto quanto deveria, porque a média do mercado, ou o mercado em si, cresceu mais. Deu para entender? É um estudo comparativo, ele é percentualmente muito bacana para você entender como as coisas estão funcionando e você consegue aplicar em um outro setor também aqui do nosso país, que é o setor de bancos. Lembra quando a gente falava sobre inadimplência? Tenta olhar o Banco do Brasil, por exemplo, e eles colocam no seu release o Sistema Financeiro Nacional. Se você tiver melhor do que a média, ótimo. Entendeu? Acho que esse estudo, esses 30 segundos olhando isso são fundamentais. Só para a gente fazer uma única leitura aqui, vamos pegar na questão aqui de contribuição bruta mensal. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque quando a gente fizer um vídeo de Caixa Seguridade, a gente pode explicar se vocês quiserem. Mas em maio teve uma redução de quase 16%, e o mercado como um todo, nessa questão de previdência na contribuição bruta mensal, teve um crescimento de quase 30%.
Então isso aqui realmente Caixa Seguridade teve um movimento bem aquém, bem abaixo. Esses gráficos eles são muito interessantes porque eles vão te mostrar os últimos 3 anos em termos de desempenho. Reservas estão cada vez maiores, estão em linha com os anos anteriores, mantendo o mesmo comportamento. Contribuição bruta está um pouco abaixo, né? Não tem jeito. Captação líquida também está um pouco abaixo. E eles vão colocando as explicações. Fica tranquilo, calma, que a gente vai poder explicar tudo com mais tranquilidade daqui para frente. O outro ramo aqui de capitalização, a gente percebe que um dado muito importante é a arrecadação. E a arrecadação começou muito bem no ano de 2024 em relação aos anos anteriores, mas está com uma tendência de queda. E isso também tem a ver um pouquinho sobre questões conjunturais que o Brasil está vivendo. De todo modo, os anos anteriores eles ficaram estáveis ou com leve crescimento no mesmo período. Feito isso, eu sei que eu não estou entrando muito em detalhe, mas isso é proposital, tá? Vamos para aquilo que a gente mais consegue explorar aqui na Caixa Seguridade. Lembrando que empresas, eu nunca vou conseguir explicar para vocês tudo profundamente. Eu vou sempre pincelando e a gente vai fazer um aprendizado em espiral. A gente retoma a Caixa Seguridade, aí em um vídeo a gente fala só sobre previdência e passa mais rápido em seguros. De repente, em um outro vídeo a gente fala bastante de seguros e deixa a capitalização de lado e assim vai. Aqui tem um ponto bacana para a gente poder falar em relação à parte de seguros. Olha que curioso, tá? Qual que é o principal braço da Caixa Seguridade? É a habitacional. Então, meu amigo, se você gosta dessa empresa, você tem que ter domínio sobre esse tipo de ramo. O habitacional cresceu 10% e o mercado como um todo cresceu 7%. Ponto positivo, a Caixa Seguridade está crescendo mais do que o mercado. E pegando os primeiros 5 meses que nós tivemos do ponto de vista de acumulado, a Caixa Seguridade teve um crescimento de 10,2% e o mercado cresceu 10,5%. Ou seja, eu não vou levar nem em consideração que o mercado cresceu mais, porque 10,2 e 10,5 é a mesma coisa. Tá? Nada que preocupe a gente. Então, do ponto de vista de longo prazo, o que eu acho muito bacana é vocês sempre olharem a visão acumulada do ano. Por que isso? Porque, às vezes, nós temos, naquele cenário mais pontual, mensal, algum fato não recorrente, algum evento não recorrente. E isso certamente vai acabar atrapalhando bastante a sua interpretação. E muitas vezes também, não somente a ocorrência disso, ela se torna algo trivial, porque o mais importante de ter acontecido aquilo é como que a empresa vai fazer daqui para frente para retomar o rumo e também evitar que isso aconteça novamente. Então saiba da fotografia, mas mantenha os olhos no filme. Combinado? Bom, vamos olhar aqui. Nós tivemos uma redução muito forte aqui na questão de prestamista. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente, principalmente em relação ao fato relevante que saiu recentemente. As outras linhas, sendo bem sincero, residencial está ok, está acima dos outros anos. Vida está em linha, sem grandes novidades. E habitacional mantendo o seu padrão crescente ano após ano. Aqui agora falando sobre sinistralidade. Isso aqui o negócio começa a apertar um pouquinho mais. Não tem jeito, nós tivemos aquele evento no Rio Grande do Sul e a sinistralidade ela cresceu ali para 136,1%. Bruno, eu não lembro o que é sinistralidade. Se você não lembra o que é sinistralidade, você como um investidor, você vai ter que parar o que você está fazendo, vai pesquisar em qualquer site de empresa listada na bolsa que seja séria e vai pegar o que significa sinistralidade de maneira genérica. Eu abri aqui o site do BB Seguros, tá? BB Seguridade, e a gente entrou aqui na parte de glossário. Então, entrou na página principal, serviços acionistas, e aí você vai em... Cadê? Glossário de termos. Curioso, né? Não está aqui onde deveria estar. Aí vocês me perguntam, Bruno, como é que você achou esse site? Como é que você fez? Eu basicamente coloquei no Google BB Seguridade, sinistralidade e glossário. E ele me deu essa página direto. Então, a gente pode tentar aqui talvez. Vamos olhar aqui. Glossário. Aqui. Então você pode vir aqui na lupazinha e você vai encontrar aqui o glossário de termos, na parte de conteúdos. Tranquilo? Bom, feito isso, a gente vai aqui, ó, índice de sinistralidade. Sinistro ocorrido, ou seja, quando a pessoa ela efetivamente aciona, né, o seguro de maneira bem genérica, dividido pelo prêmio ganho. Então, Bruno, peraí. Então, o sinistro ele acaba entrando com uma despesa, um dispêndio de dinheiro. Sim. E eu posso pensar que o prêmio ganho, na verdade, é uma forma de receita? Também, tá tudo certo. Então, se o sinistro for muito grande e o prêmio for muito pequeno,
nós teremos uma relação acima de 100%. Se é acima de 100%, é prejuízo e ponto final. Guarda na sua cabeça, índice de sinistralidade acima de 100%, prejuízo, ok? E foi exatamente o que acabou acontecendo. O habitacional mensal teve esse grande pico. Eles tentaram corrigir aqui, se não tivesse o efeito do Rio Grande do Sul, cairia para 30,5%, ainda acima das médias dos últimos 2 anos. Mas 30% de índice de sinistralidade é tolerável. Agora, 136% é prejuízo. Isso é ruim, porém, extremamente pontual. Na questão de residencial é a mesma coisa, com uma intensidade um pouco menor, a gente sabe disso, mas também subiu ali para 21%, sendo que nos outros anos estava em 13% ou 9%. Paciência. Acumulado. O acumulado habitacional teve um impacto absurdo, está chegando ali numa sinistralidade de quase 50%, ainda dentro de patamares ditos aceitáveis, mas completamente fora do histórico de Caixa Seguridade. E o residencial, o impacto a gente percebe aqui que ele foi bem menor, mesmo tendo um aumento ali da sua sinistralidade, não foi suficiente para descolar tanto dos outros anos. Algo dentro daquilo que a gente esperaria como, infelizmente, né, porque foi uma tragédia, algo já esperado, já imaginado pelos seus investidores. Agora aqui na parte de sinistralidade prestamista, saiu um fato relevante, olha aqui o destaque, conforme fato relevante divulgado no dia 8/7/2024. Você lembra qual que é esse fato relevante? Eu não lembro. A gente entra aqui no site da Caixa Seguridade, comunicado e fatos relevantes, aqui ó, informações aos investidores, comunicados e fatos relevantes, e você vem aqui em fatos relevantes, aviso de sinistros, seguro prestamista. Na hora que a gente abre isso aqui, a gente basicamente fica informado que recebeu da Caixa Econômica Federal, a Caixa, né? Base de dados contendo a relação de pessoas naturais falecidas, que figuravam como titulares de contratos de crédito, sem aviso de sinistro por parte do estipulante até então. Ou seja, basicamente veio uma grande lista, como se fosse uma atualização dessa base aí de dados, e aí não tem jeito, né? Como a gente não sabe como é que vai ser esse acionamento ou não desses sinistros, a Caixa Seguridade, de maneira muito madura, ela resolveu fazer um provisionamento de sinistro no montante de 342 milhões de reais. Tudo isso vai dar um impacto negativo no resultado ali da equivalência patrimonial da Caixa Seguridade, na casa de 123 milhões, no segundo trimestre de 2024. Então, olha que legal, a empresa já está te avisando que ela vai ter um impacto negativo, ela já fez o comunicado para todo o mercado e ela já está te expondo isso. Não vai ter aquela meia conversa. Ah, não, veja bem, aconteceu isso aqui. Não, cara, eventualidades elas vão acontecer. Mas que bom que eles estão tentando ser de maneira muito transparente o que está rolando ali dentro dos seus números. Então, tivemos também uma sinistralidade ali, prestamista mensal absurdamente muito alta, que acabou destoando para a visão acumulada também, um valor bem fora do normal. Mas até então estava abaixo dos outros anos, que era um bom indicador. No mais, não vamos nos importar tanto, sinistralidade de vida está dentro do que a gente esperava, e a sinistralidade, então, aqui por ramo, eles deixam mostrando, e também depois o consolidado total. E aí aqui, nesse gráfico, nessa tabelinha, na verdade, a gente consegue ver o impacto da foto e do filme. O habitacional e o prestamista, por motivos bem diferentes, tiveram um aumento muito forte em termos de pontos percentuais. Comparado, é claro, com maio do ano de 2023, 112% e 147%. Quando você olha no consolidado do ano, isso obviamente vai ser um impacto muito menor, mas ainda assim relevante. Olha só aqui, o habitacional subindo no acumulado 22%, e o prestamista 25%. Era isso que eu queria mostrar para vocês de Caixa Seguridade, e o nosso vídeo ele está dando já 19 minutos. Meu Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar, tá? Vou mostrar um outro vídeo agora, que vai ser em relação à BB Seguridade, e espero que seja mais rápido. Aqui já vimos. BB Seguridade, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar como é que foi o desempenho mensal. Vai vir aqui, aí, informações ao mercado, informativo de desempenho mensal. Na hora que você clica, carrega a página e você vai abrir o arquivo aqui de maio de 2024. Perfeito. De novo, né, aquele elogio que eles já faziam, eu acho que isso aqui é uma visão muito boa para o investidor, que é o seguinte, quando você olha aqui a parte de seguros, que é onde a gente mais explorou ali em Caixa Seguridade, perceba que, de fato, no consolidado, a BB Seguridade teve uma variação negativa de 17%. Então, ela recolheu. Recolheu em relação ao quê, Bruno? A variação de maio de 2023.
Isso aqui é uma visão mensal. Bruno, e o mercado? O que ele fez? O mercado cresceu 12%. Então, BB Seguridade caiu 17% e o mercado cresceu. É ruim. Quais são os cenários que a gente não gostaria de olhar nas nossas seguradoras? Mercado crescendo bastante e a sua empresa crescendo um pouco, ou seja, menos. Isso é ruim. Mas o que mais é péssimo mesmo é o mercado crescendo e a sua empresa literalmente encolhendo. Isso a gente não gosta de ver. Tem motivo? Claro que tem. Perdão, mas vamos dar seguimento aqui para olhar também a questão da visão acumulada. No acumulado do ano, BB Seguridade teve ali um crescimento de 9,4%, visão acumulada dos 5 meses, enquanto o mercado como um todo teve um crescimento ali de 14%. Percebeu? Mercado crescendo mais do que a sua empresa, mas a sua empresa está crescendo. Está tolerável, né? Eu acho que essa que é a forma que a gente tem que enxergar desse jeito. Olhando aqui cada um dos ramos, vida está praticamente em linha, um pouquinho abaixo dos outros anos. Rural está bem parecido, nenhuma grande surpresa. Habitacional também está ali no limite superior. Residencial, nós tivemos ali um prêmio médio. Lembrando, aqui a gente está falando de prêmio médio, tá? Não confundam as coisas. Não é sinistralidade, aqui a gente está falando de prêmio. Teve um pequeno aumento, importante. E prestamista, nós tivemos aqui uma redução. Começou o ano de 2024 muito bem. É bem melhor do que os anos anteriores. Mas a gente está tendo ali algumas questões de reajustes que foram feitos com algumas outras empresas relacionadas aos seus co-seguradores, mas isso certamente vai ser explorado durante a teleconferência de Seguridade. Então lá a gente vai adentrar mais esse assunto, ok? E aqui de novo, né, a Previdência e Capitalização, sem grandes novidades. É claro que 2024 começou muito bem e agora está voltando à normalidade do que estava nos outros anos anteriores. E também na questão da capitalização, nós tivemos aí algo com um ano de, se eu não me engano, foi março, né? O mês de março, melhor dizendo, ele foi muito bom, mas teve aí já em abril e maio uma retomada para o seu valor médio, sua arrecadação média, sem também grandes perturbações. Aqui, se você quiser, você pode fazer mais uma vez essa avaliação do desempenho da própria empresa, da BB Seguridade, com o próprio mercado, e a gente vê que, infelizmente, ali eles não estão tão bem quanto eles poderiam. Mas, vida que segue, eu acho que nesse momento a BB Seguridade está passando por grandes momentos e talvez tenha assustado um ou outro investidor por um simples motivo. Ela estava vindo numa pegada muito forte, ela estava arrebentando a boca do balão nos vários últimos trimestres. Isso a gente sabe, que nada cresce em linha reta. Deixou de ser uma boa empresa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou deixar para guardar a minha opinião em relação a essas duas empresas na nossa temporada de balanços, para que a gente consiga destrinchar um pouquinho mais da minha visão e também para vocês poderem debater um pouco, a gente poder conversar aqui de igual para igual. Eu acho que esses relatórios, de maneira bem consolidada, eles servem bastante para a gente ter uma visão da fotografia. Como é que esse álbum de fotografia está sendo construído e qual que está sendo o caminho que a empresa está tomando. E sempre, sempre, sempre dar o peso correto para esses fatos não relevantes, esses eventos não recorrentes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.